Boa noite, queridos, a graça e a paz. Sejam muito bem-vindos a esse culto de quinta-feira, amém? Esse culto, queridos, não será normal, amém? Esse culto será sobrenatural. O Espírito Santo irá fazer grandes coisas, ele irá se mover poderosamente no nosso meio, amém? Nesse momento, se conecte, se desconecte de tudo que está aí fora, se conecte apenas ao que será ministrado aqui, a palavra que será pregada, amém? Deus irá fazer grandes coisas, queridos. Apenas uma palavra pode transformar toda a nossa vida, então não perca nada, não se distraia com nada, amém? E nesse momento nós vamos dar o louvor àquele que merece receber, o amado nas nossas almas, aquele que é o mais lindo, o mais belo. Oh Pai, nós te louvamos, Pai. Nós te engrandecemos, nós te damos toda a honra, nós te louvamos. Eu vejo o sol nascendo e com ele a alegria de te encontrar. Estás no jardim do meu coração. Olho em teus olhos e seguro em tua mão, pois vives eternamente em mim. Nada é igual à sua voz. Diga, lindo Jesus, o lindo Jesus, o lindo Jesus. A sua voz, diga, nada é igual, o nada é igual a sua. Diga, eu reconheço em qualquer lugar, nada é igual ao seu olhar. Cativa, me fascina. Olho em teus olhos e seguro em tua mão, pois vives eternamente em mim. Nada é igual a sua voz. Diga, lindo Jesus, lindo Jesus, lindo Jesus. Nada é igual a sua voz. Diga, nada é igual, o nada é igual a sua voz. Eu reconheço em qualquer lugar, nada é igual ao seu olhar. Me cativa, ele me fascina. Nada é igual à sua voz. Eu reconheço em qualquer lugar,
nada é igual ao seu olhar. Me cativa, me fascina. Nada vai mudar o fato que eu sou dele e ele é meu para sempre. Nada vai mudar o fato que eu... Você pode fazer dessa canção, queridos, a sua oração para sempre. Nada vai mudar o fato que eu sou dele e ele é meu para sempre. Nada vai mudar o fato que eu sou dele e ele é meu para sempre. Nada é igual à sua voz. Eu reconheço em qualquer lugar. Nada é igual ao seu olhar. Me cativa, me fascina. Lindo Jesus, lindo Jesus, maravilhoso Jesus, precioso Jesus. Aleluia, Pai, nós te louvamos. Tu és precioso, tu és maravilhoso, tu és único. Nada se compara ao Senhor. Nada se compara. Nada se compara com a sua beleza, com a sua glória. Aleluia. Permaneça conectados, queridos, à palavra que virá agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. Nós estamos aqui nessa noite de quinta-feira, uma noite abençoada, pois o Senhor é conosco em todo o tempo. Eu quero convidar você que está aí na sua casa a desligar seu celular, a não ser que você esteja com a Bíblia, no seu celular, mas coloque ele no modo avião, fique atento a tudo que o Senhor vai ministrar nessa noite aos nossos corações. Amém? Eu convido a você a estar, de fato, com a sua Bíblia aí do seu lado, porque nós vamos hoje estudar um pouco a palavra do Senhor, tá bom? Mas antes gostaria que você curvasse a sua cabeça para nós orarmos. Amém? Glória a Deus. Pai, eu te dou graças por essa noite. Obrigado pela tua presença. Pai, muito obrigado pela tua unção que nos assiste todos os dias. Pai, muito obrigado pelos meus irmãos, Pai, que estão em casa nessa hora, estão com o coração receptível a receber do Senhor nessa noite. Pai, muito obrigado pelo teu acréscimo em nossos corações, em nome de Jesus. A tua palavra verdadeiramente ela é luz e clareia o nosso coração, clareia os nossos olhos, clareia o nosso caminhar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua unção. Muito obrigado pelo teu Espírito, Pai. Eu te louvo por tudo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Queridos, nós temos um tema nesse mês que é Profetizando 2022. Deus nos deu uma boca. Na verdade, se você for ver desde o início, todo animal que Deus criou, Ele deu uma boca, mas nenhum deles fala. Mas você e eu podemos falar, você e eu podemos profetizar, você e eu podemos dizer
aquilo que desejamos ver acontecendo nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, na vida da nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, na nossa igreja. Nós devemos dizer, profetizar, falar aquilo que desejamos ver acontecer em 2022. Amém? Deus é bom, Deus, Ele é maravilhoso. E eu, meditando na palavra do Senhor esses dias, e me veio um texto para essa ministração. Na verdade, me veio um tema, né, para essa ministração. E eu coloquei assim: nas pegadas do Pai. É o tema da nossa ministração, nas pegadas do Pai. Então, nós podemos observar, durante toda a Bíblia, de Gênesis a sair em Apocalipse, como é que Deus age, como Jesus agiu quando esteve aqui na terra. Porque se nós tivéssemos somente o Antigo Testamento, nós teríamos uma base, nós teríamos Gênesis, capítulo 1, você vai decorrendo do capítulo 1 todinho, né? Onde a Bíblia, ela relata como Deus criou as coisas. Né? Deus não fez pedido pela internet, Deus não contratou nenhum arquiteto, Deus não contratou, né, alguém que trabalhasse com obras para construir alguma coisa. Não, Ele construiu tudo falando. E aqui em Efésios capítulo 5, verso 1, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Efésios capítulo 5 e verso 1, aleluia, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, se alguém disser, nós não podemos imitar a Deus, eu posso dizer a você que nós podemos, porque a Bíblia diz que nós podemos. Você vê Deus criando as coisas, Ele dizendo: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. E Deus disse, e disse Deus. Então Deus criou tudo falando. E aí, quando você vai para Efésios capítulo 5, né, o verso 1, o qual nós lemos, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então nós podemos imitar a Deus, nós podemos imitar o nosso Pai, nós podemos imitar a Deus em muitas coisas. Nós podemos imitar a Deus no amor, nós podemos imitar a Deus na longanimidade, na paciência, nós podemos imitar a Deus na bondade, nós podemos imitar a Deus na alegria, nós podemos imitar a Deus na paz. Mas eu quero falar nessa noite sobre nós imitarmos a Deus com a nossa boca, com aquilo que sai dos nossos lábios. Nós devemos imitar a Deus com as nossas palavras. Deus não chegou diante, ali em Gênesis 1, quando Ele viu a terra, depois que Ele criou a terra, e Ele viu a terra depois que estava um caos. Estava sem forma e vazia. E Ele não chegou lá e disse: isso aqui está sem forma, isso aqui está sem forma e vazio, isso aqui está um caos. Não. Ele não disse o que Ele estava vendo. Ele falou exatamente o que Ele queria ver. Ele disse: haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Porque não se pode fazer nada no escuro, não se pode fazer nada nas trevas. Existem coisas nas nossas vidas que muitas vezes nós precisamos dizer: haja luz nesse lugar, haja luz nesse negócio, haja luz. A palavra do Senhor, em Salmo 119, 105, diz que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela é luz para os nossos caminhos. Então, quando Deus chegou e disse: haja luz. Então, nós devemos imitar a Deus. Quando nós desejarmos que algo aconteça, quando estiver algo na nossa vida que não esteja de acordo com o que a gente deseja, nós devemos chegar e dizer: haja mudança nesse lugar, haja mudança nisso aqui. Tem pessoas que não entendem o poder que tem a fala, o poder que tem na sua boca. E tem pessoas que dizem: o meu salário está pouco,
esse dinheiro esse mês não vai dar para nada. Você está falando coisas que, palavras, a própria Bíblia diz que elas são sementes. Se você semeia hoje, você vai colher amanhã. Então, se o salário não está dando, você vai dizer, vai haver um aumento no meu salário. O meu salário será aumentado. Eu vou poder pagar as minhas contas e vai sobrar. Não vai faltar, mas vai sobrar. Nós devemos começar a observar melhor o que sai dos nossos lábios, o que sai da nossa boca. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Em João 6,63 ele falou que as palavras que saíam da boca dele é espírito e é vida. A palavra que sair da nossa boca tem que gerar vida. Então nós devemos profetizar 2022, um ano de abundância. Um ano em que nós iremos andar mais e mais agarrados com Deus. Nós iremos andar mais e mais próximo da palavra. Nós iremos andar mais em comunhão com o Espírito Santo. 2022 nós seremos mais afogueados no Espírito. 2022 nós iremos orar mais. 2022 nós iremos pregar mais a palavra. Nós não iremos somente pregar, mas iremos praticar a palavra. Vamos começar a falar o que desejamos que aconteça em 2022. Vamos dizer que em 2022 praga nenhuma vai chegar na nossa tenda. Mal nenhum nos sucederá. Vamos começar a falar, o Senhor é o nosso pastor e eu não terei falta de nada. O Senhor, segundo as suas riquezas, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades em 2022. E se você falar, eu creio que irá acontecer. Amém? Então tem pessoas que dizem, mas veja só, Deus falou, mas Ele era Deus. Mas, como nós lemos, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. E se nós formos observar em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí no versículo 26 diz assim, criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós podemos imitar o nosso Pai amado. Porque lá em 1 João capítulo 4, verso 17, a parte B, diz que assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Assim como Ele é, nós somos. E nós já observamos que Ele faz as coisas falando. Ele criou todas as coisas falando. Em Hebreus capítulo 11, verso 3, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 3, que diz assim, pela fé, entendemos, olha só, nós só podemos entender as coisas de Deus, pela fé. É por isso que muitos não compreendem, porque andam na incredulidade. E na incredulidade, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aí eu peguei uma versão também, a NVT. A NVT diz assim, pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Então aqui já deixa claro que Deus criou o universo, Deus criou as coisas, falando, através da sua boca, por meio da sua palavra, tudo foi criado. E aí eu também fui procurar na versão viva, na Bíblia viva. Diz assim, pela fé, ao crermos em Deus, sabemos que o mundo e as estrelas, de fato, todas as coisas foram feitas mediante uma ordem de Deus, e que foram feitos
do nada. Uma ordem de Deus. A Bíblia diz que tudo se fez. Deus nos chamou para darmos ordem. Darmos ordem a coisas que não nos faz bem. Nós devemos dar ordem a coisas que nos atrapalham, mandar que saia. Nós devemos dar ordem à falta de dinheiro, por exemplo. Dê uma ordem para que essa falta saia. Dê uma ordem para que Satanás solte aquilo que te pertence. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele já nos abençoou. Efésios capítulo 1, verso 3, diz que Deus já nos abençoou. Com toda sorte de bênçãos. Então, se Ele já nos abençoou, então nós já somos abençoados. A Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e nós não teremos falta de nada. Então, se estiver faltando alguma coisa, comece a falar. Comece a ordenar. Nós temos escutado nesses dias, domingo passado, Patrícia pregou aqui, falando sobre o poder das palavras. Eu até fiquei pensando, Senhor, o Senhor ministrou para que eu fale sobre isso. Mas Patrícia já falou quase tudo que eu ia falar. E para ficar melhor ainda, quando foi à noite, a irmã Vânia pregou. E falou também, né, sobre o poder de você decretar, o poder que tem na sua fala, na sua voz, né, o poder que tem na sua língua. E ela falou muitas coisas. Eu conversando com o Senhor, a lembrança que me veio foi lá em Filipenses, quando ele disse, eu não me canso. Paulo escrevendo aos Filipenses, disse, eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então, eu acredito que se está sendo repetido muitas vezes, se Deus está falando muitas vezes, é possível que nós não estejamos praticando como deveríamos. Então, nós devemos falar mais. A Bíblia fala lá em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo de calar e tempo de falar. Então, eu acredito que agora é o tempo de nós falarmos. É tempo de falarmos. Queridos, tudo tem uma voz. Dinheiro tem uma voz. Ele costuma dizer, ei, estou em falta, estou faltando, não estou no teu bolso. Se você for nos lugares, existem vozes ali. A sua geladeira tem uma voz. Ela pode dizer que está cheia, pode dizer que está seca. A sua carteira tem uma voz. As cadeiras têm uma voz. Né? As circunstâncias estão aí fora. Existem vozes. O diabo tem uma voz. Mas eu vou dizer, mas você também tem. Mas eu também tenho. Então, se eu tenho uma voz, e eu acredito sinceramente que não é tempo de ficar calado. Nós devemos falar aquilo que desejamos ver. Nós não vamos falar aquilo que estamos vendo. Nós vamos falar o que desejamos ver. E vai acontecer. Porque há poder nas nossas palavras. Aí tem pessoas que dizem, mas eu pensei que esse negócio de profetizar é coisa de profeta. É para quem é profeta. Não, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 1, e no verso 5 também, ele diz que todos nós podemos profetizar. Se nós formos para lá, para Marcos 11, 23, diz assim, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Interessante que na revista e corrigida fiel diz assim, qualquer que disser, qualquer pessoa, qualquer um que disser, ergue-te, lança-te no mar, vai acontecer. Aleluia. Eu queria que você abrisse também em Provérbios capítulo 18,
Nós conhecemos muito essa passagem, esse texto. Você puder abrir comigo, Provérbios capítulo 18. Aleluia. No verso 20 diz assim: do fruto da boca o coração se farta. Olha só, do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Aí o versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Agora, para você entender melhor sobre o poder que tem a nossa boca, o poder que tem a nossa língua, Provérbios capítulo 6, verso 2, diz assim, ó: estás enredado. Estás enredado. Você já viu um peixe preso numa rede? Você já jogou uma rede, você já pescou? Se você não pescou, talvez você já tenha visto em algum lugar alguém pescando, ou alguém puxando uma rede, e um peixe preso naquela rede, né? Aí ele diz aqui: estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Pastor, e como é? O senhor pode me ajudar a compreender? Vou. Tem como te ajudar. Quando ele diz: estás preso com as palavras da tua boca, o que é que ele está dizendo? Quando você disser algo, você está preso àquela palavra que você falou. É como se você lançasse algo, mas você vai com ela. Então, quando você lança alguma coisa, uma palavra, você está preso a ela. Você está preso àquela palavra. E vai acontecer. Então, se eu sei que eu estou preso ao que eu falo, então é bom eu e você, é bom nós começarmos a ponderar algumas coisas, algumas palavras. Nós observarmos melhor o que é que está saindo da nossa boca. Porque nós estamos presos ao que sai da nossa boca. Quando a gente lança uma palavra, a gente vai com ela. É por isso que tem muita gente passando por problemas hoje, porque falaram ontem. Falaram que era difícil demais, falaram que não era possível, falaram que não era para ela, que ela não teria condições de fazer, e hoje estão colhendo fruto daquelas palavras. Mas também tem pessoas que hoje estão colhendo, estão vivendo bem, porque souberam falar ontem. Olhando para a sua condição, disse: eu não tenho, se olhar para mim eu não tenho condições, mas não é na minha habilidade, não é na minha capacidade, não é na minha força, é na unção do Espírito. Então, comigo vai acontecer, eu vou fazer, vai dar certo. Eu nunca fiz, eu não sei por onde começar, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe como, por onde eu devo começar. Quando concluir, Ele sabe. Então tem pessoas que hoje estão colhendo coisas, estão em posição que nunca imaginou que estaria, mas porque disse: se eu olhar para a minha condição eu não tenho, mas se eu olhar para a palavra, se eu olhar para o que Deus diz, eu vou fazer, vai acontecer. E hoje estão produzindo. E hoje estão louvando a Deus e agradecendo ao Senhor porque deu tudo certo. Vai dar certo comigo, vai dar certo com você. Nós precisamos falar aquilo que desejamos ver. Nós precisamos profetizar. Nós precisamos profetizar na vida dos nossos filhos. Eu estava ministrando, tem alguns dias, foi semana passada, se eu não me engano, no presídio. E eu falei justamente sobre o poder da palavra. Que eles devem falar aquilo que eles desejam que aconteça na vida deles. Eles devem falar que vão sair. Eles devem dizer que vão sair dali. E eles devem dizer que vão sair e as portas vão se abrir para eles lá fora. E eu comecei a falar sobre o poder da palavra. E aí no final da pregação teve um dos presos que veio até mim e disse: pastor, realmente a palavra ela tem poder.
A palavra que sai da nossa boca tem poder. Porque o meu pai sempre dizia, ele não disse só uma vez, ele dizia, você vai acabar na cadeia, você vai para a cadeia, você vai ser preso. Ele falou. E nós sabemos que os pais são autoridades sobre os filhos. E o pai falou isso com ele, e de fato aconteceu. Ele está na prisão hoje. Mas eu falei para ele, mas hoje você agora nasceu de novo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo na sua vida, você agora é filho de Deus. Agora, palavra de maldição não vale mais contra a sua vida. Tudo que lançarem contra você agora, você com a sua boca, você pode anular. Você agora é quem vai dizer como vai ser. E aí eu expliquei para ele que ele nasceu de novo, ele agora podia falar, ele agora era filho de Deus, ele agora podia dizer que vai sair dali, que portas vão se abrir para ele irá trabalhar. Então foi assim algo interessante, porque terminou a palavra, ele me procurou e falou que aquela palavra realmente é verdade, porque se cumpriu com ele o que o pai dele falou. Por isso nós devemos ter cuidado com o que estamos dizendo com os nossos filhos. Diga, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que o seu filho seja diferente de muitos outros, seja aquele que não fica parado hora nenhuma, que mexe com tudo e com todos, seja aquele que não gosta nem de vir para a igreja, mas você já pode dizer, é um grande pregador, você pode dizer, é um grande ministro do Evangelho, você pode dizer, é um filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Aí o homem natural vai olhar e, pastor, mas eu vou estar mentindo, porque não é isso. Não, você não está mentindo, você está crendo. Você está agindo em fé. Você está crendo e você está falando. Na verdade, você está sendo bíblico. Porque Paulo escreveu, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Ele diz, tende, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Então você não vai falar aquela situação, dizer que aquele menino não dá para nada, dizer que aquele menino não quer nada com nada. Não. Você vai dizer, esse menino, ele ama a igreja. Esse menino é cheio do Espírito Santo. Esse menino é um pregador, cheio da palavra, cheio da unção de Deus. Você começa a dizer o que você deseja que o seu filho seja. E você, mãe, você, pai, como você é autoridade sobre o seu filho, vai acontecer o que você está dizendo. Nunca diga que ele não presta, que ele não vai dar para nada. Nunca diga. Se você está aqui, eu quero dizer uma coisa para você. Você está aí, o Espírito Santo está aí com você. Mas eu vou te dizer, em derredor também, o diabo está. E ele está... Eu posso dizer assim, o diabo está ansioso para que você fale alguma coisa que não condiza com a palavra, que não esteja em linha com a palavra, que não esteja em harmonia com a palavra, porque se estiver em harmonia, se você falar em harmonia com a palavra, o Espírito Santo vai pegar aquela palavra que você falou e vai fazer produzir, e vai dar tudo certo. Porém, o contrário também é verdade. Se você falar errado, se você falar que não pode, se você falar que não consegue, se você falar que não é para você, o diabo também vai pegar essa palavra. Ele pode pegar essa palavra e fazer com que não aconteça de fato na sua vida. É por isso que tem pessoas hoje reclamando. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo? O que foi que eu fiz? O que você fez foi falar errado. O que você fez foi falar contrário ao que Deus diz. E aconteceu. Então vamos, a partir de hoje, alinhar a nossa linguagem, a nossa língua, a nossa boca. Vamos alinhar com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus não mente. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Se Ele nos deu uma boca, nós devemos falar. Aleluia. Amém. Deus é bom.
Deus é maravilhoso, nós não podemos ficar calados diante das circunstâncias. Todos os dias coisas se levantam, todos os dias vozes vêm. E nós temos uma voz que podemos calar outras vozes. Eu tenho uma voz, você tem uma voz que pode fazer calar outras vozes. Nós temos autoridade para fazer cessar todas as vozes e ficarmos atentos ao que Deus diz. Ficarmos atentos ao que o Espírito Santo fala. Tem muita gente que está tendo problemas hoje, porque não estão dando atenção ao que a Bíblia diz, mas o que as pessoas lá fora estão dizendo. Mas o que os jornais estão falando. E a elas se agarra aquilo como uma verdade. E esquece da palavra de Deus. Eu estava falando com uma pessoa esses dias, mandei uma mensagem. Ela recebeu um diagnóstico e não foi bom. Que o médico falou algumas coisas para ela. E ela não está bem de saúde. E eu falei para ela, disse, olha, nós não podemos esquecer. Os médicos, eles falam, eles dizem. Agora, Deus também fala. Deus também disse na sua palavra. O médico falou que você está doente, e Deus falou o quê? O que foi que Deus falou na sua palavra? Isaías 53. Diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. A Bíblia já garante que nós fomos sarados e curados. Então, se existe alguma coisa no seu corpo, é hora de você falar. O seu corpo está dizendo, o seu corpo está falando, a enfermidade está falando, mas você também tem uma boca. E você também pode falar. E mandar que essa enfermidade saia, porque ela está ali de maneira ilegal. Porque Jesus já levou. Eu não posso levar uma coisa que Jesus já levou. Se Jesus já levou, por que eu vou estar pegando de volta? Aquilo não mais me pertence. Na verdade, nunca me pertenceu. Pertence ao diabo. Mas porque eu andava em desobediência, eu andava em pecado, eu andava em doença. Mas hoje eu ando em saúde divina. Porque o meu espírito foi recriado. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Então existem coisas na sua vida que não condiz mais com a natureza que você recebeu. Então está na hora de você falar e mandar sair. Fale e mande sair. E aquilo que você deseja, aquilo que é da parte de Deus, convide para que se aproxime, convide para que se manifeste. Porque rico, eu não vou dizer que você vai ser, porque eu estaria contradizendo a palavra, porque a palavra já disse que você já é. Então, se não se manifestou ainda na sua vida, mas você já é. Então você já pode chamar, falar, ordenar que se manifeste na sua vida aquilo que você já é em Deus. Amém? Aleluia! Nós não podemos ficar calados, queridos. Cale a voz da incredulidade com a voz da fé. Aonde tem fé, incredulidade não pode falar. A incredulidade, ela só fala se nós não estivermos agindo em fé. Ela até fala, mas nós não devemos dar atenção. Lembro-me de quando Deus falou com Adão, para que não comesse daquele fruto, do fruto daquela árvore, porque se comesse, certamente morreria. Se comesse, morrendo espiritualmente, iria morrer fisicamente. Deus falou para ele que se comer, morre. Certamente morrerás. Mas o diabo chegou e disse, nada, conversa, é certo que não morrerás. E aí o que aconteceu? Deixou de acreditar no que Deus falou e creu no que o diabo falou. E desobedeceu.
desobedeceu a Deus. Creu no diabo e não creu em Deus. É por isso que tem muita gente passando por problemas hoje, que não crê na palavra, que não crê que o que você diz vai acontecer, e aí continua falando incredulidade, continua falando coisas que não deve, e depois está colhendo, porque a palavra de Deus ela é verdade. Adão, Eva não acreditaram, não creram que de fato aquilo era verdade. Satanás chegou e disse, não, morre não, é certo que não morre. Então, acreditaram no que o diabo falou. Está doendo, às vezes a gente está sentindo uma dor. Eu não estou dizendo que você vai negar que está doendo. Mas você vai dizendo, você pode dizer, pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. Eu hoje sou nova criatura, tenho direito à saúde divina, porque Jesus conquistou para mim. Então, doença não me pertence mais. Doença você tem que sair, em nome de Jesus. Aleluia! Nós temos uma voz, e nós não devemos nos calar. Vamos profetizar, meus irmãos. Vamos falar o que a gente deseja que aconteça no ano de 2022. E vai ser conforme nós dissermos. O seu filho vai ser um sucesso. Diga isso. A sua vida em 2022 vai ser um sucesso. Você vai ter mais comunhão. Você vai andar mais na prática da palavra. E você vai prosperar. Portas vão se abrir para você em 2022. Comece a falar certo. E as coisas vão acontecer. Amém? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Se você falou errado até hoje, mude isso hoje. Comece a falar correto. Comece a falar em linha com a palavra. Porque aquilo que você disser, você está preso àquilo que você diz. Você está preso à sua palavra. Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Deixa eu dizer, se nós somos imagem e semelhança de Deus, e nós estamos presos ao que falamos, deixa eu te dizer, Deus também está preso àquilo que Ele falou. Deus está preso àquilo que Ele disse. Ele não pode ir contra a sua palavra. Amém? Então vamos vigiar, vamos ser mais cuidadosos naquilo que sai da nossa boca. E a gente vai prosperar. Vai entrar de fato naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado, né? Eu desejo que você tenha um final de ano próspero, um final de ano abençoado, coisas acontecendo na sua vida da parte de Deus, em nome de Jesus. E eu quero fazer um convite para você que está em casa e que ainda não nasceu de novo, ainda não fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te incentivar e te convidar a fazer isso nessa noite. Você pode receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ter a sua vida completamente transformada, como eu tive a minha. Amém? Então você pode dizer assim: Senhor, eu creio nessa palavra, e eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu abro o meu coração, Senhor, para que o Senhor entre, Espírito Santo, na minha vida e faz morada, em nome de Jesus. Diga assim: Pai, eu te louvo e eu te agradeço por tão grande salvação, em nome de Jesus. Amém? Então, nós estamos no culto e eu vou falar agora com você sobre dízimos e ofertas. Faz parte da pregação, é uma maneira que Deus, o próprio Deus, estabeleceu para nós adorarmos a Ele, nos dízimos e nas ofertas. Quando nós dizimamos e ofertamos ao Senhor, nós estamos adorando a Deus. Amém? E lá em Malaquias, capítulo 3, verso 10, tem pessoas que, por não entenderem muito bem o tempo da lei, a antiga aliança, aí começam a dizer que esse texto não é mais para hoje, não se pratica mais hoje. Mas eu quero dizer para você que Deus não mudou e a sua palavra também não. O que mudou foram as dispensações, ou as alianças.
Mas o que Deus estabeleceu como princípio, isso não mudou e jamais mudará. E em Malaquias capítulo 3, verso 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Bênçãos sem medida. Aleluia. Interessante é que pessoas que dizem que essa passagem é da lei e a lei por Cristo foi abolida. Eu quero dizer que essa passagem, quando fala sobre dízimos e ofertas, não tem a ver com lei. Dízimos e ofertas tem a ver com princípios. Até porque Abraão dizimou aproximadamente 430 anos antes da lei. A lei Deus somente organizou aonde deveríamos entregar, na casa do tesouro, e quem deveria receber. Então, na lei foi somente organizou aonde deveríamos entregar o nosso dízimo e quem deveria receber, os sacerdotes levíticos. E hoje, quem recebe os nossos dízimos é Jesus. Aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Mas ali, porém, aquele de que se testifica que vive. Amém? Então você pode, aí da sua casa, através das plataformas digitais, você pode fazer um Pix ou transferência bancária, está aparecendo aí na sua tela, né, a conta da nossa igreja. Seja fiel ao Senhor, amém? Seja fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. E entre de fato naquilo que Deus tem. Aquilo que falamos vai acontecer, como eu preguei, porém existem princípios que não podem ser deixados de cumprir. Nós precisamos cumprir princípios para aquilo que falarmos acontecer. Então, dízimos e ofertas também é princípio. Amém? E eu vou orar. Pai, muito obrigado pelos teus filhos, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e é eficaz. Pai, muito obrigado pelos teus filhos que vão dizimar e vão ofertar ao Senhor nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Eu te louvo e eu te agradeço pela multiplicação do Senhor nas finanças dos teus filhos, Pai. Muito obrigado pela fidelidade do teu povo para com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Então, tenham uma noite abençoada, sejam ainda mais abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus.